Olá a todos e bem-vindos a este espaço de reflexão. Em um mundo que parece girar cada vez mais rápido, onde as demandas são infinitas e a incerteza é a única constante, a ansiedade se tornou uma companheira indesejada para muitos de nós. Aquela sensação de aperto no peito, a mente que não para, a preocupação com o futuro, é um fardo pesado de carregar. Mas e se eu dissesse que existe uma sabedoria milenar, com mais de 2000 anos, que oferece um caminho comprovado para transformar essa ansiedade em uma profunda e duradoura paz interior? Sim, estou falando do estoicismo. Não é uma religião, nem uma terapia complexa, mas uma filosofia de vida prática, acessível a todos, que nos ensina a viver com serenidade e resiliência, independentemente das circunstâncias externas. Esta jornada que começamos agora é um convite para mergulhar nos princípios que podem revolucionar a forma como você lida com os desafios, as emoções e, finalmente, guiá-lo para uma vida de maior tranquilidade e propósito. Prepare-se para uma conversa profunda, sem interrupções, que busca tocar a alma e oferecer ferramentas para a vida real. A paz que você busca pode estar mais perto do que imagina, e ela começa dentro de você. O primeiro pilar, e talvez o mais libertador, dessa sabedoria ancestral é a compreensão e aplicação da dicotomia do controle. Imagine por um instante uma balança, onde de um lado estão todas as coisas sobre as quais você tem poder absoluto, e do outro, aquelas que estão completamente fora do seu alcance. Epicteto, um dos grandes mestres estoicos, nos ensinou que nossos pensamentos, nossas ações, nossas escolhas, nossas virtudes, tudo isso está sob nosso controle. É o reino da nossa vontade, da nossa capacidade de decidir como reagir e como agir. No entanto, o clima, as opiniões alheias, o trânsito caótico, a economia global, o passado que já se foi, o futuro que ainda não chegou, tudo isso não está. A ansiedade, em grande parte, nasce e se alimenta quando nos preocupamos excessivamente com o que está fora do nosso controle. Gastamos uma energia mental e emocional preciosa tentando mudar o imutável, ou nos frustrando com o que simplesmente não podemos influenciar. O hábito estoico aqui é simples em sua essência, mas profundamente transformador em sua aplicação. Direcione sua energia, seu foco, sua atenção apenas para aquilo que você pode controlar. Quando se deparar com uma situação que gera desconforto, medo ou ansiedade, faça a si mesmo uma pergunta honesta. Isso está sob meu controle? Se a resposta for um ressonante não, então o caminho é a aceitação. Não uma aceitação passiva, mas uma aceitação ativa, que reconhece a realidade e libera a necessidade de lutar contra ela. Se a resposta for sim, então concentre-se em agir da melhor forma possível com sabedoria e virtude. Ao fazer isso, você libera uma quantidade imensa de energia que antes era consumida pela preocupação inútil e a redireciona para ações construtivas, para o aprimoramento do seu caráter e para a construção de uma vida mais significativa. Comece hoje a diferenciar o que é seu e o que não é. Você sentirá um alívio imediato, como se um peso invisível fosse retirado dos seus ombros. É a primeira e mais poderosa lição para a serenidade. Agora, vamos a um conceito que, à primeira vista, pode parecer um tanto sombrio, mas que é, na verdade, uma das ferramentas mais eficazes para desarmar a ansiedade e fortalecer a resiliência. A premeditatio malorum, ou a premeditação dos males. Não se trata de ser pessimista, de atrair o mal, ou de se afundar em pensamentos negativos. Longe disso. A premeditatio malorum é uma prática de preparação mental, um exercício de visualização que nos permite contemplar antecipadamente as adversidades que a vida, em sua imprevisibilidade, inevitavelmente trará.
Pense em um atleta que treina para o pior cenário, em uma competição, ou em um bombeiro que simula incêndios para estar pronto quando o real acontecer. Eles não desejam que o pior aconteça, mas se preparam para isso. Os estoicos acreditavam que, ao contemplar a perda de um emprego, uma doença inesperada, uma decepção em um relacionamento ou qualquer outro revés, podemos nos desensibilizar ao choque inicial e planejar nossa resposta racionalmente. A ansiedade, muitas vezes, é alimentada pelo medo do desconhecido, pelo pavor do que pode acontecer. É a mente criando monstros onde talvez não existam. Ao visualizar esses eventos de forma controlada, em um ambiente seguro, você tira o poder do inesperado. Você se pergunta: se isso acontecesse, como eu reagiria? O que eu faria? Quais recursos internos eu mobilizaria? Ao fazer isso, você percebe que, mesmo nas piores situações, você tem a capacidade inata de escolher sua atitude, de manter sua virtude e de encontrar soluções. Essa prática não atrai o mal, mas o desarma, transformando o medo paralisante em preparação estratégica e em uma profunda sensação de capacidade. É a certeza de que, aconteça o que acontecer, você tem dentro de si a força para enfrentar. É a liberdade que vem de saber que você é mais forte do que qualquer adversidade externa. E de mãos dadas com a premeditação dos males, vem o terceiro hábito, que é uma verdadeira ode à vida em sua totalidade. O amor fati, o amor ao destino, ou, mais amplamente, o poder da aceitação radical. A vida é uma sucessão ininterrupta de eventos, alguns que nos trazem alegria e conforto, outros que nos desafiam e nos tiram da zona de conforto. A ansiedade, o sofrimento e a frustração frequentemente surgem da nossa resistência ao que é, da nossa luta contra a realidade presente. É como tentar nadar contra uma correnteza poderosa. O esforço é imenso, o desgaste é certo e o resultado é exaustão. O estoicismo nos convida a não apenas aceitar o que acontece, mas a abraçá-lo, a amá-lo, como se fosse exatamente o que escolhemos. Isso não significa passividade. Não é uma resignação que nos leva à inação. Pelo contrário, é uma profunda compreensão de que o universo, a natureza, a vida, operam de maneiras que nem sempre compreendemos e que cada evento, bom ou ruim, contém em si uma oportunidade para a prática da virtude, para o crescimento, para a manifestação da nossa melhor versão. Quando você aceita plenamente uma situação, por mais difícil que seja, a tensão e a ansiedade que a acompanham começam a se dissipar. Você para de lutar contra a corrente e começa a fluir com ela, usando a energia da própria corrente a seu favor. Pense em Marco Aurélio, um imperador romano e um dos maiores filósofos estoicos que enfrentou pragas devastadoras, guerras intermináveis e traições políticas, mas encontrou serenidade ao aceitar o seu destino, ao amar cada momento como parte de sua jornada. Amor fati é a chave para transformar obstáculos em degraus, para ver a beleza na imperfeição e para encontrar uma calma inabalável mesmo em meio ao caos. É a liberdade de ser, de viver, de aceitar a vida em sua plenitude, sem reservas. O quarto hábito nos leva ao cerne da ética estoica, ao que realmente importa para construir uma vida de significado e paz. A importância da virtude. Para os estoicos, a única coisa verdadeiramente boa, a única coisa que está inteiramente sob nosso controle e que pode nos trazer uma felicidade duradoura, é a nossa virtude, ou seja, o nosso caráter, as nossas ações alinhadas com a razão e com o bem. Diferente de bens materiais, status, reconhecimento ou circunstâncias externas, a virtude nunca pode ser tirada de nós. Ela está em nossas mãos em cada escolha, em cada reação, em cada pequeno gesto do cotidiano. Os sábios do estoicismo identificaram 4 virtudes cardeais
que servem como uma bússola moral para toda a jornada da vida. A primeira delas é a sabedoria, que significa a capacidade de discernir o que é verdadeiramente bom, o que é mal e o que é indiferente. Ser sábio é ter clareza para escolher de forma racional e não se deixar levar apenas pelas emoções passageiras. A segunda é a coragem, que não é ausência de medo, mas sim a capacidade de agir corretamente mesmo diante do medo, mesmo sob pressão, mesmo quando tudo parece conspirar contra. A terceira é a justiça, que nos lembra de tratar os outros com equidade, bondade e respeito, reconhecendo que fazemos parte de uma comunidade maior, que nossas ações não afetam apenas a nós, mas reverberam em toda a humanidade. E, por fim, a quarta virtude é a temperança, que é a moderação, o autocontrole, a habilidade de dominar os impulsos, os desejos e até os excessos que poderiam nos escravizar. Quando a nossa vida está alinhada a essas virtudes, a ansiedade perde grande parte de sua força. Afinal, a ansiedade muitas vezes nasce quando estamos vivendo em desacordo com aquilo que acreditamos ser correto, ou quando buscamos felicidade em coisas externas que são instáveis e incertas por natureza. Ao viver em harmonia com a virtude, a mente encontra serenidade, porque já não depende do imprevisível, mas apenas da própria integridade. A verdadeira paz não vem de ter tudo o que se deseja, mas de ser aquilo que se deseja ser. É a construção diária de um caráter sólido, incorruptível, que nenhuma circunstância externa pode destruir. Essa fortaleza interna é a maior conquista que um ser humano pode alcançar. Falando ainda sobre fontes de inquietação, o quinto hábito estoico nos oferece uma das lições mais libertadoras: o desapego de resultados externos. Vivemos em uma sociedade que constantemente nos ensina a valorizar o sucesso pelos frutos que ele traz: reconhecimento, dinheiro, títulos, prestígio. Desde cedo, somos condicionados a acreditar que nosso valor depende daquilo que conquistamos ou do que os outros dizem sobre nós. Naturalmente, passamos a viver com os olhos fixos no resultado final, na meta, no prêmio, esquecendo que o caminho, o processo e o esforço em si são igualmente valiosos. O estoicismo, no entanto, nos lembra de uma verdade profunda: os resultados não estão totalmente sob nosso controle. Podemos estudar, trabalhar duro, investir energia e dedicação, mas fatores externos sempre estarão presentes: sorte, circunstâncias, decisões de terceiros, o acaso. Ao condicionar nossa felicidade ao resultado, criamos um terreno fértil para a ansiedade, porque ela sempre nos coloca no futuro, em algo incerto e incontrolável. O hábito estoico, então, é inverter essa lógica. Concentre-se na qualidade da sua ação, no processo que você executa hoje, e não no resultado que talvez aconteça amanhã. Faça o seu melhor com diligência, coloque virtude e intenção em cada tarefa, por menor que ela pareça, e depois solte. Entenda que, a partir desse ponto, não cabe a você controlar todas as variáveis do universo. Essa atitude não é preguiça, não é falta de ambição, mas sim uma sabedoria que liberta. Você age com excelência, mas sem ser escravizado pela expectativa. A satisfação deixa de estar no aplauso, na promoção ou no ganho material, e passa a estar em algo muito mais profundo: na integridade do esforço, na certeza de que você fez o que era correto e necessário. Isso reduz drasticamente a ansiedade, porque tira o peso do futuro e devolve a paz do presente. Em meio à correria, a busca incessante por mais e a pressão constante por resultados, é fácil esquecer da abundância que já nos rodeia. É aqui que entra o sexto hábito estoico: a gratidão pelas pequenas coisas. A ansiedade tende a nos empurrar sempre para aquilo que falta, para os riscos futuros, para o que ainda não conquistamos.
Esse foco constante no que não temos gera uma sensação de vazio, uma insatisfação contínua, como se nada fosse suficiente. Os estoicos, no entanto, recomendavam que cultivássemos diariamente o olhar para aquilo que já está presente. Sêneca, por exemplo, nos convidava a reconhecer e valorizar até as coisas mais simples. O fato de termos saúde hoje, a oportunidade de respirar, de beber água limpa, de ver o sol nascer, de ter um teto para nos proteger, de compartilhar a vida com amigos e familiares. Esses pequenos detalhes que muitas vezes ignoramos são, na verdade, riquezas imensas. Ao praticar a gratidão, você muda completamente a forma como enxerga a realidade. Em vez de se deixar consumir pelo que falta, você reprograma sua mente para reconhecer a abundância que já existe ao seu redor. Isso não significa negar os desafios ou fechar os olhos para as dificuldades, mas encontrar um equilíbrio interno que impede a ansiedade de dominar sua percepção. A gratidão nos ancora no presente, nos ensina a valorizar cada instante e a perceber que, mesmo em tempos difíceis, sempre há algo pelo qual agradecer. O simples exercício de, ao acordar ou antes de dormir, listar mentalmente 3 coisas pelas quais você é grato já tem um impacto profundo em sua paz interior. Essa prática nos conecta com a vida em sua essência e devolve ao coração uma sensação de plenitude. Por fim, chegamos ao 7º hábito, que serve como um catalisador para todos os outros. A reflexão diária, muitas vezes praticada através de um diário estoico. Para Sêneca e Marco Aurélio, reservar alguns minutos do dia para olhar para dentro era indispensável. Antes de dormir, eles se questionavam: onde falhei? Onde agi com sabedoria? O que aprendi hoje? Pela manhã, se preparavam mentalmente para os possíveis obstáculos, revisando como poderiam aplicar a filosofia em cada situação. Esse hábito não é apenas uma rotina intelectual, mas um exercício profundo de autoconhecimento. Ao registrar ou simplesmente refletir sobre seus pensamentos, emoções e atitudes, você ganha clareza sobre padrões de comportamento, identifica os gatilhos da sua ansiedade e aprende a reagir de maneira mais consciente. A reflexão diária também fortalece a disciplina, porque lembra constantemente o praticante do caminho que escolheu seguir. Não precisa ser algo rígido, pode ser uma anotação rápida, uma gravação de voz ou mesmo um momento de introspecção silenciosa. O importante é que seja consistente. Esse processo de autoexame é como um espelho da alma. Ele mostra não apenas onde estamos errando, mas também nos encoraja a reconhecer as pequenas vitórias, os avanços diários, os momentos em que conseguimos agir com virtude. Essa prática constrói uma ponte sólida entre intenção e ação, entre teoria e prática, entre a filosofia e a vida real. É, sem dúvida, uma das ferramentas mais poderosas para transformar a ansiedade em serenidade. Chegamos, então, ao fim desta jornada pelos 7 hábitos estoicos, que podem transformar a sua relação com a ansiedade e devolver a você uma paz duradoura. É importante lembrar que o estoicismo não é uma fórmula mágica que faz desaparecer os problemas. A vida continuará trazendo desafios, incertezas, perdas e obstáculos. Mas a diferença está em como você escolhe reagir a tudo isso. Com a dicotomia do controle, você aprende a focar apenas no que está ao seu alcance. Com a premeditatio malorum, você se fortalece para enfrentar o inesperado. Com o amor fati, você passa a abraçar a vida em toda a sua complexidade. Com a virtude, encontra a verdadeira base da felicidade. Com o desapego dos resultados, liberta-se da tirania da expectativa. Com a gratidão, reconecta-se ao presente e à abundância. E com a reflexão diária, consolida todos esses hábitos em sua rotina.
Não espere uma transformação da noite para o dia. O caminho é feito de prática constante, de disciplina, de pequenos passos dados todos os dias. Escolha um hábito, apenas um, e comece hoje mesmo. Aos poucos, você perceberá como sua mente ficará mais clara, sua alma mais leve e seu coração mais sereno. Se esta mensagem ressoou com você, se tocou sua alma de alguma forma, eu o convido a deixar seu comentário, compartilhar este conteúdo com alguém que precisa ouvir essa palavra e acompanhar nosso canal para mais reflexões como esta. A sabedoria estoica é um presente da humanidade para todos nós, e cabe a você decidir se vai usá-la para iluminar sua vida. Que a tranquilidade, a clareza e a força interior sejam suas companheiras constantes e que, diante do caos do mundo, você descubra sempre dentro de si um porto seguro de serenidade.